Olá, senhores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder a dúvida da nossa participante aí no canal, a Bárbara Hilário. Tudo bem, Bárbara? Olha só, falar de ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Toda vez que você, num exercício, precisa calcular algum valor, não sei, tempo, deslocamento, uma força, a massa, uma velocidade que seja, vamos supor lá que você chega que essa velocidade que você está calculando você chegou no valor de velocidade de um satélite ao redor, orbitando a Terra, tá? Você chega que a velocidade dele vale, por exemplo, 4.200 metros por segundo, por exemplo, tá? Se você, para poder chegar nesse resultado, obviamente você teve que aplicar alguma fórmula, certo? Teve que raciocinar um pouquinho com a física, alguma teoria, algum conceito. Mas, além do cara fazer a pergunta do assunto que ele está trabalhando, ele ainda põe no meio do teu texto falando assim, ó, determine a velocidade de órbita do satélite, determine a ordem de grandeza da velocidade do satélite. Ou fala assim, a velocidade do satélite é da ordem de, ou é da grandeza de. Qual a grandeza da velocidade de órbita do satélite? Então, essas são as formas que nós podemos trabalhar. Para a gente perguntar, no caso, né? Para a gente poder calcular, ou pelo menos não é nem calcular, mas é indicar essa resposta que eu coloquei agora para vocês, que deve ter tido uma fórmula e uma conta para chegar nela, tá? Que não vem ao caso agora. Mas tem que representar a ordem de grandeza dela. A primeira coisa que você deve fazer com este valor é colocar ele em notação científica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, sempre que eu quero dar a ordem de grandeza do valor, é colocar esse valor em notação científica. Então, vamos lá. Colocar em notação científica significa que eu posso ter à esquerda da vírgula apenas um algarismo, e esse algarismo tem que ser entre 1 e 9. Ele não pode ser zero, certo? Então, a vírgula hoje está aqui, né? 4.200, vírgula alguma coisa que não tem lá. E eu quero correr a vírgula pro 4,2. Então esse valor vai ficar 4,2 vezes, como eu corri uma, duas, três casas, então a minha potência de 10, olha só que bacana, de 4.200 para 4,2 o valor diminuiu, não é verdade? Mas eu não posso diminuir meu resultado. Então, para compensar, eu vou ter que aumentar na potência de 10. Quanto que eu aumento na potência de 10? O número de casas que eu andei. 3 casas. Como eu não tinha nenhuma potência de 10, então fica 10 a terceira metros por segundo. Lembra que esse 10 a terceira ele pode ser representado por uma letra? A letra que representa o 10 a terceira é o K, o quilo. Então por isso que às vezes você troca o 10 a terceira por quilo, é muito comum em órbita a gente falar a velocidade em quilômetros por segundo, tá? Mas não vem ao caso agora. Eu quero agora analisar a ordem de grandeza. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar esse valor em notação científica. Perceba que eu tenho apenas um algarismo à esquerda da vírgula e esse algarismo é diferente de zero. Agora eu vou colocar esse valor na ordem de grandeza. E o que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é olhar apenas para o que é grande nesse número. O que é grande realmente é o 1000, não é o 4,2. É o 1000 que é grande para nós. Então eu quero olhar a grandeza desse número. E eu quero olhar só para a potência de 10. Então nós vamos dar a resposta agora apenas em função da potência de 10, sem esse coeficiente na frente aqui. Só que eu não vou simplesmente tirar ele. Eu vou ter que fazer uma aproximação. E aí que entra o problema da ordem de grandeza. Olha que bacana. Eu quero trocar só por potência de 10, certo? Então eu vou ver se esse valor ele está mais próximo de 1 ou se ele está mais próximo de 10. Só que, como eu falei, eu quero trabalhar a potência. Então, o 1 você há de concordar comigo que é a mesma coisa que o 10 elevado a zero, certo? Qualquer coisa elevada a zero é 1. O 10 é a mesma coisa que o 10 elevado a 1. E agora eu preciso descobrir se esse valor 4,2 ele está mais próximo de 10 elevado a 1 ou se ele está mais próximo de 10 elevado a zero. Para isso, eu preciso saber quem é o ponto médio aqui. E o ponto médio entre 10 elevado a zero e 10 elevado a 1 seria o 10 elevado a meio, ou 0,5, concorda ou não?
Entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, o ponto médio é o 10 elevado a meio. É a metade dele aí. Esse 10 elevado a meio, eu posso representar matematicamente como uma raiz com o índice sendo o denominador lá do meu expoente, de 10 elevado ao numerador do meu expoente, que é 1. Então, 10 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 9, senhores, é 3. Então, raiz quadrada de 10, ela vai ser próximo de 3. Ela vai dar aqui para nós aproximadamente um 3,16. Lembra que é quase o valor do π. Quase que é o π, né? 3,1416. 3,16. Significa que esse número aqui em cima, ó, o ponto médio para nós, ele vale 3,16. Então, percebo que esse 4,2, ele é maior do que 3,16, ó. Ele está mais ou menos nesta posição aqui, ó. Isso significa que ele está mais próximo de 10 elevado a 1. E é por isso que a gente vai jogar esse cara fora, mas aproximar para 10 elevado a 1. Isso significa que ele ficaria, a ordem de grandeza dele vai ficar o 10 a 1, então eu troquei o 4,2 por 10 elevado a 1, vezes o 10 à terceira, e aí a gente chega que a ordem de grandeza dessa velocidade seria 10 à quarta metros por segundo. Isto é a ordem de grandeza de um número, é representar o resultado que você encontrou, mas na potência de 10, né? Para isso, o coeficiente que está lá na frente, a gente tem que multiplicar. E percebam que o valor de referência para nós não é o 5, tá? O valor de referência é esse 3,16 por causa dessa relação das potências de 10. Pião, mas normalmente aparece quais números? Meninos, normalmente tem aparecido nos vestibulares. Quando aparece, né? Que é muito difícil aparecer a ordem de grandeza, mas quando aparece, ou eles dão valores menores do que 3,16, que você concorda que é menor que 5 também? Ou eles dão valores maiores do que 5, que é maior que 3,16 também, né? Então, normalmente, foge daquele intervalo 3,16 a 5, que eu coloquei no exemplo 4,2, onde seria menor que 5, porém é maior que 3,16, tá? Então, normalmente, se você trabalhar com 5, comparando com 5, vai dar certo. E mais, tem alguns vestibulares que colocam seus exercícios comparando com 5. É errado, mas eles colocam comparando com 5. Você olha que se você comparar com 3,16, não vai ter alternativa. Então, comparando com, por exemplo, 4,2, ficaria 10 à terceira, né? O vestibular às vezes faz isso. É errado, mas às vezes acontece. Fechou, meninos? Espero que vocês tenham entendido. Espero que você tenha curtido aí. E, Bárbara, esclareceu? Se não esclareceu, você manda tua dúvida aí de novo. Vai ser um prazer poder estar participando contigo aí. Até mais, meninos.